Curtis contra Graduation. Se How to Rob anunciou meu espírito competitivo para a cultura hip-hop, minha competição com Kanye West foi o que o introduziu para o mainstream americano. Nossa batalha ocorreu em 2007, quando o terceiro álbum de Kanye, Graduation, estava previsto para ser lançado uma semana após o meu terceiro álbum, Curtis. Quando vi que as datas eram tão próximas, percebi que tínhamos a chance de fazer algo especial transformando nossos lançamentos em uma competição direta. Propus a Kanye a ideia de lançarmos no mesmo dia. Sendo um pensador independente, Kanye viu o valor na minha visão e concordou em antecipar seu lançamento. Ele entendeu que poderíamos gerar muito mais buzz ao promover nossa batalha do que fazendo promoções individuais. A mídia adora um espetáculo, e poucas coisas eram mais impactantes do que Kanye e eu indo de frente um para o outro. Nós dois exploramos isso ao máximo, fazendo aparições juntos e adotando o papel de dois lutadores antes de uma grande luta. Para deixar claro, não havia rixa real entre nós. Kanye nunca expressou desconforto com o sucesso que eu tinha alcançado, e eu o respeitava como artista. Era realmente apenas o caso de duas pessoas confortáveis com a ideia de competir uma contra a outra. Pessoalmente, eu sabia que a competição era o que eu precisava naquele momento da minha carreira. Eu estava em um estado de vulnerabilidade extrema como artista, confuso. Tantas coisas haviam acontecido comigo em um curto período de tempo que eu havia perdido contato com meu senso de identidade. A competição me ajudaria a voltar às minhas raízes. Para recuperar aquele brilho, até me mudei temporariamente para a casa da minha avó no Queens para absorver um pouco da minha antiga energia. Kanye estava em um momento diferente de sua carreira na época, mas ele levou a competição tão a sério quanto eu. Nas semanas que antecederam o lançamento, ele se trancou em seu estúdio, refazendo mixagens e tentando fazer seu álbum soar o mais coeso possível. Segundo relatos, ele mixou Stronger mais de 50 vezes antes de ficar finalmente satisfeito. Nenhum de nós estava tratando aquilo como uma jogada de marketing. Ambos estávamos jogando para vencer. No final, Kanye levou o ouro. Graduation vendeu 957 mil unidades na primeira semana, enquanto Curtis vendeu 691 mil unidades. Foi a primeira vez desde 1991 que dois artistas venderam mais de 600 mil unidades na mesma semana. Hoje, vender 691 mil unidades na primeira semana seria considerado um grande sucesso, mas na época, a narrativa era que Kanye havia me derrotado com folga. Claro, ele me venceu, mas o que o público não conseguia ver era que eu ainda havia conquistado uma grande vitória. A verdade era que, quando Curtis estava pronto para ser lançado, a Interscope já estava começando a se distanciar de mim. Financeiramente, eu estava no verde com eles, pois meus dois primeiros álbuns venderam juntos um total de 20 milhões de cópias. Mas apesar desse sucesso, ainda era a decisão deles se continuariam investindo dólares em marketing em mim. Apesar de todo o meu sucesso, eles decidiram reduzir o fluxo de dinheiro. Ainda mais prejudicial do que segurar os dólares de marketing, eles estavam minando minha estratégia promocional para o álbum. Meu plano era construir um buzz nas ruas com a música Straight to the Bank, que falava com meu público principal. Uma vez que essa música estivesse ganhando força, minha ideia era lançar a Amusement Park, que tinha uma pegada mais pop. Era a mesma estratégia que usei quando lancei o Wanksta antes de Inda Club. Envolver seu público principal primeiro e depois lançar algo para um público mais amplo. A Interscope deveria ter apoiado meu plano, pois havia funcionado no passado, mas quando a Amusement Park não chegou ao primeiro lugar tão rápido quanto eles esperavam, eles começaram a duvidar da estratégia. Isso desequilibrou a energia que eu estava tentando criar. Para piorar ainda mais, quando o disco foi para a prensagem, o álbum inteiro vazou prematuramente. Essas músicas deveriam ter sido lançadas depois de Curtis, em vez de nas semanas que o antecederam. Uma vez que esses vazamentos ocorreram, eu estava em uma situação difícil. O público não sabia de nada, mas eu sabia que a Interscope já havia prejudicado severamente meu lançamento.
Felizmente, eu sabia exatamente o que fazer. Em vez de ficar reclamando da minha gravadora, eu assumi o controle da situação. Assim como tinha feito 7 anos antes, quando a Columbia estava falhando, criei uma competição que geraria o buzz que minha gravadora não era capaz de criar. E para piorar, eu estava competindo contra um artista cuja gravadora estava fazendo de tudo, e eu digo tudo, para garantir que ele me vencesse. Jimmy Iovine talvez não se importasse em vencer Kanye, mas Jay-Z, que era o chefe da Def Jam na época, certamente se importava em me vencer. Jay estava extremamente desconfortável com minha presença em Nova York há anos. Então ele fez de tudo para garantir que pudesse me vencer através de Kanye. Percebi contra o que estava lutando nas semanas que antecederam o lançamento, quando Kanye e eu concordamos em fazer aparições conjuntas na BET. Eu tinha planejado levar o Eminem comigo, mas a BET disse à Interscope que não poderíamos ter convidados. A Interscope concordou e disse a Eminem para não vir. Então, no dia do show, eu chego lá e Jay está se apresentando com Kanye. Claramente, Jay tinha se esforçado para contornar a regra de sem convidados, enquanto a Interscope simplesmente deixou para lá. Eles simplesmente não estavam tão motivados quanto Jay. Jay tinha muito orgulho da vitória de Kanye. Acho que é uma das razões pelas quais ele está tão desapontado com Kanye hoje. Jay sabe o quanto ele apoiou o Ye durante aquele período, mas ainda não foi o suficiente para o Ye. Isso provavelmente magoou Jay. Jay até mencionou minha batalha com Kanye em seu livro The Code, dando uma pequena alfinetada em mim quando escreveu: rappers que usam treta como plano de marketing podem conseguir alguma repercussão rápida, mas estão perdendo o ponto. Eu parabenizo Jay por fazer a coisa certa pelo seu artista naquela situação, mas acho que ele foi quem perdeu o ponto. Primeiro, como mencionei, não havia realmente treta naquela competição em particular. Em segundo lugar, sem aquela competição, não tenho dúvidas de que, devido aos erros da Interscope, minhas vendas teriam sido muito mais baixas. Nossa competição transformou o que teria sido uma primeira semana difícil para mim em uma muito respeitável. Se eu tivesse deixado a Interscope seguir seu próprio rumo, eu poderia ter vendido apenas 400.000 cópias na primeira semana. Em vez disso, consegui salvar uma situação difícil e criar um momento histórico. Como eu disse mais tarde a um entrevistador, Kanye West fica com o troféu, 50 Cent fica com o cheque. Isso não é uma alfinetada no Kanye, ele também ganhou muito dinheiro, mas é uma troca que eu faria todas as vezes.